Vamos, irmãos, nessa hora abrir as nossas Bíblias na carta aos Gálatas, dando continuidade à carta. Carta aos Gálatas, capítulo 3, a partir do verso 10 até o 14. Como eu faço sempre, eu dividi esse parágrafo em dois momentos, tá? Em duas partes. Vamos ler até o 14, do 10 ao 14, e eu vou tratar hoje do 10 ao 12, tá? Semana que vem, se Deus permitir, trataremos do 13 e o 14, ok? Gálatas 3, a partir do verso 10 até o 14. Diz assim a palavra de Deus: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição. Porque está escrito: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. É evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebamos a promessa do Espírito. Somente até aí, que o Espírito Santo possa nos edificar com esta palavra. Irmãos, nos versículos anteriores, o irmão Paulo nos ensinou que a justiça procede da fé, né? Como eu falei na semana passada. E que essa fé, ela nos foi dada para nós crermos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus Cristo, nosso Senhor. E o Filho de Deus, irmãos, ele morreu por causa de nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, pela fé, né? Pela fé, nós fomos justificados diante de Deus. Mas isso vem de Cristo, né? Foi Cristo que fez. Assim como está escrito lá em 2 Coríntios 5, 21, diz assim: Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Cristo tomou os nossos pecados sobre ele, para que nós fôssemos feitos justiças diante de Deus. Então, o apóstolo Paulo, irmãos, a partir do verso 10 até o verso 14, ele irá expor contundentemente, sem meias palavras, né, a heresia que os gálatas estavam abraçando, né? Que era o quê, né? Qual era o tipo de heresia? Que os gálatas estavam acreditando que pelas obras eles iam ser salvos, né? Eles estavam confiando em Deus, não por causa de Deus, mas pelas obras. Não eram confiar em Deus, né? Perdão, mas era confiar nas obras que eles estavam fazendo, que eles iam chegar assim ao reino do céu. É impossível, né? Então, esse era o tipo de evangelho que o apóstolo Paulo, ele condenou, um falso evangelho, um outro evangelho, né? Paulo vai falar que seja anátema quem trouxesse esse evangelho. Irmãos, não se engane, o mesmo está acontecendo hoje. A mesma coisa ocorre hoje. A carta aos Gálatas são doutrinas dos apóstolos, no caso aqui o apóstolo Paulo, que devemos prestar muito atenção no que nos foi deixado para a nossa instrução e obediência ao Senhor. Então, a gente vai entrar nesses versos e o verso 10, ele é assim, um tanto que, né, é contundente. Paulo, ele vai confrontar os Gálatas agora de frente e vai falar para eles, né? Todos aqueles, pois,
que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-lo. Então, Paulo vai falar assim, ó, vocês que querem guardar, né, as obras, vocês estão sob maldição, porque maldito aquele que não fizer todas as coisas que estão escritas no livro da lei. E eles não conseguiram, ninguém conseguiu, somente Cristo. Irmãos, presta atenção, o fim da lei é Cristo. Não sou eu que estou falando. Vamos lá? Romanos 10. O fim da lei antiga, né? Daquela lei que conduziu até Cristo, é ele mesmo, é Cristo. O fim dela é Cristo. Ele diz aqui, ó, Romanos 10, verso 3 e 4. Diz o seguinte: porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, que lei é essa? A lei antiga, né? A lei que estava... Fica aí, não sai de Romanos não, que eu vou ler o verso 5 aí. A lei, ela veio até Cristo. Cristo foi o cumpridor dela, né? E aquele que vivia pela lei, aquele que guardava a lei, tinha que viver por ela, né? O homem que guarda qualquer preceito da antiga lei, irmão, vive por essa lei. Ele não vive pela graça. A graça para ele não vale, né? Olha o que diz o verso 5 aí de Romanos 10. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer essas coisas viverá por elas. Aí Paulo, irmão, eles não estavam entendendo essa mudança de costume. Houve uma mudança. O antigo povo vivia sobre essa lei. Agora, o novo povo de Deus, que vem após Cristo, eles vivem sobre a justiça, que é pela fé, não pela lei. Moisés escreve que a justiça era pela lei, mas isso teve o seu propósito até Cristo. Quando chega em Cristo, isso é mudado. E eles não aceitavam isso de jeito nenhum. Eles não aceitavam. Até hoje isso é confuso. Para alguns, né? Vamos lá. Caduquice da lei. Alguns vivem nela. Aí vive sob maldição, né? Levítico 18, 5 vai dizer assim, ó: portanto, os meus estatutos e os meus juízos guardareis, os quais, observando-os, o homem viverá por eles. Eu sou o Senhor. Então, o cara que vai guardar os estatutos, aquela antiga lei que ele está falando, né, aqui, ele vai viver por ela. Deuteronômio 27, 18, 5. Deuteronômio 27, 26 vai dizer: maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá amém. O povo cumpriu as palavras da lei? Não. Necessitava de quem? De um Salvador. Necessitava de alguém que viesse a cumprir isso para o povo. Entende? Então, irmãos, essa maldição, ela não se acabou na antiga aliança, ok? Ela ainda está em vigor hoje. Aquele que vive sobre a lei, ela tá vigorando, entende? Ela não acabou. O cara que volta para a antiga lei, ele está vivendo sobre essa maldição. A maldição, ela não foi extinta com o Novo Testamento, ok? Com Cristo. Ela continua. Só que nós, o povo de Deus, do Novo Testamento, nós vivemos sobre a graça, sem maldição. Irmãos, o que é a maldição? Eu falei já isso lá no início da carta.
de Gálatas sobre o anátema, né? Anátema que quer dizer maldito, né? O que é a maldição? A maldição é algo que é pego, é separado. Quem está sob maldição, né? Ele é separado para a destruição. É isso que quer dizer. Tanto no Novo Testamento quanto no Antigo, tá? O maldito é aquele que vive sob maldição. Ok? É uma coisa que se separa e é posta para a destruição. E essa destruição, ela vem de Deus. E quem se tornou maldito em nosso lugar? Jesus. Eles querem anular, Isso. né? Jesus, ele faz a obra, o verso 13 lá de Gálatas, eu não vou falar nele hoje, mas o verso 13 é o que vai afirmar isso, que ele tornou-se maldito em nosso lugar. Ele tomou essa maldição para que nós hoje pudéssemos viver pela graça, não pela lei que nos condenava. Não é difícil de entender isso, mas eles complicam. Por quê? Esse é a grande... Eu não tenho resposta, mas é complicado. Entende? Então, essa maldição, ela não perdeu o seu vigor. Ela é válida, ok? Preste atenção no texto que está lá em 1 Coríntios 16. 1 Coríntios 16, verso 22. Primeira Coríntios 16, verso 22. Diz assim, ó: se alguém não ama ao Senhor Jesus Cristo, seja anátema, maranata. O que é amar a Cristo? É professar com a boca? Não. Eu amo ao Senhor, ok? Não. O que é amar a Cristo, né? É guardar os seus preceitos e mandamentos. João 14. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. João 14, verso 21, 23 e 24. Diz assim a palavra de Deus, ó: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama, ó, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Verso 23. Jesus respondendo disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. Viveremos para ele e faremos nele morada. Verso 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Então, olhando para 1 Coríntios 16, verso 22, e o que o João está falando aqui, está falando aqui, ó, aquele que não obedece a Cristo não ama, ele é o quê? Anátema. Anátema. Ele se torna maldito, coisa que Jesus já se tornou para aqueles que o amam. Entenderam? Então, Jesus torna-se maldito, pega a maldição da lei e nos justifica diante do Pai, né? Nós somos justificados pela morte e ressurreição de Cristo. Então, se nós guardarmos qualquer preceito da lei que o Senhor Jesus se tornou maldito por ela, o que nós estamos fazendo? Entende, irmãos? Isso é muito sério. As pessoas pensam que podem pegar a antiga lei e pegar alguns pedacinhos, igual a guarda de sábado. Tem uma bandeira aí que fala aí que não vai ser salvo.
né? Um pessoal que fala isso aí. Ah, se tu não guardar o sábado, você não... Aí, quem falou isso? Nós lemos que hoje o homem não foi feito por causa do sábado, e o sábado por causa do homem. E Jesus falou, até do sábado eu sou o quê? O Senhor. O que ele está falando? Eu cumpri isso. Eu cumpri. Eu cumpri. Vocês têm que o quê? Guardar o quê? Os meus mandamentos. E aí eu vou saber que vocês me amam. E eu farei, segundo João está falando, eu farei morada em vocês. Agora, se você não obedece, você não ama Cristo. Você se torna maldito. A maldição que Cristo leva, você toma para si. Isso não existe, irmão. Entenderam? Então, irmãos, em última instância, nós estamos dizendo que o próprio Senhor Jesus é anátema. Ele não é anátema, ele tomou o anátema sobre ele, ok? Ele se tornou, na ressurreição, isso fica sepultado, cravado na cruz, como está lá em Colossenses, ok? Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 12, 13. Vamos lá, em 1 Coríntios 12, verso 13. Não, 3, desculpa, verso 3. Verso 3. 1 Coríntios 2, 3. Ó, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Então, aqueles que não guardam os mandamentos de Deus, que não obedecem a Deus, está falando o quê? Jesus é anátema. Jesus é anátema. E ninguém pode dizer, senão pelo Espírito, que Jesus é o Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo, é? Exatamente, é o Espírito do Senhor. É o Espírito do Senhor. Então, se você não tem o Espírito, você não pode dizer que Jesus é o seu Senhor. E se torna anátema. Você vai se tornar um anátema. Entende? Então, esse Espírito, ele nos foi prometido, irmão. Em Gálatas 3:14, que semana que vem eu vou pregar em cima dele também, ele vai falar que é pela fé e não por obras. É pela fé que nos foi dada, e o Espírito, ele em nós faz com que a gente chame ao Senhor Jesus de Senhor mesmo. Não é só Senhor, o Senhor, não, Senhor, Senhor da minha vida. Ele que me dirige, Ele que me corrige, Ele que me direciona em todas as coisas, Ele é o meu Senhor, eu tenho que obedecê-lo. É o Senhor. O grande apóstolo Paulo, com muito zelo, né, no versículo 3, de Coríntios 12, ele diz aqui, ó, o zelo dele com eles, ó, com os coríntios, portanto, eu lhes quero fazer compreender. Eles não estavam compreendendo. Não estavam compreendendo. Compreender e entender que é pelo Espírito Santo. Não tem jeito. E Jesus prometeu. João 14 ainda, que vocês estão aí, João 14, 15, vai falar assim, ó. Se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Olha o verso 26. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem está conosco hoje, irmão? O Espírito Santo de Deus. É Ele que nos guia, é Ele que nos direciona, é Ele que nos mantém. É o Espírito Santo de Deus. E é por Ele que nós nos movemos, é por Ele que a nossa fé
robustecida para andarmos guardando os caminhos de Deus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E só quem pode dizer isso é quem tem o Espírito. Mais ninguém. Às vezes o cara fala da boca para fora, né? Você não está no coração da pessoa, você não sabe, né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Ele lê o coração, ele entra nas entranhas da pessoa. Entende, então? E os 10 mandamentos, Jesus se resume em 2, né, pastor? É simples assim. É simples. É simples. A Bíblia de Gênesis e Apocalipse se resume ali em Mateus 22, 37, o versículo 37, 39 e 40. Né? Amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, toda a tua alma e teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Se tu fizer isso, você cumpriu a lei. Cumpriu a lei. Cumpriu a lei. Irmãos, a antiga lei, ela era transitória, ok? Ela era temporal. E ela era chamada de ministério da morte. 2 Coríntios, vamos lá? Horrível. 2 Coríntios 3, de 6 a 11. Ministério da morte. Por que ministério da morte? Porque ela te acusava. Ela te mostrava o quão criminoso você é. Nós somos, né? 1 Coríntios 6, 11. Aliás, desculpe. 3, 6. Segundo, desculpe, irmão, desculpe. Vamos lá. 2 Coríntios 3, verso 6 até o verso 11. Diz assim, ó. O qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Não da letra, ó. Da letra que ele está falando, da antiga lei. Mas do Espírito, porque a letra mata. Que letra que mata é essa? É o Antigo Testamento, a lei que estava ali. E o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, ó, se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, ao qual era transitória. Transitória. Verso 8. Como não será maior glória o ministério do Espírito? Espírito Santo. Porque se o ministério da condenação, ó, que ministério é esse? O ministério de Moisés lá, ok? A letra, foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça, que é pela fé, né? É o ministério do Espírito, né? Porque também o que foi glorificado nesta parte não foi glorificado por causa desta excelente glória. Porque, ó, de novo, ó, porque se o que era transitório, a antiga lei, né, a letra, foi para a glória, muito mais é em glória o que permanece. O que permanece hoje? O ministério do Espírito. É perpétuo, é para sempre. Ele não é transitório. Não há transição nesse ministério. O que houve foi uma transição, e o que é chamado de ministério da morte, de ministério da condenação. Então, irmãos, aquela lei, ela serviu de propósito, sim, até nos conduzir a Cristo. Quando Cristo vem, essa lei, ela é abrogada. Essa lei, ela é extinta. Extinta. Nós vivemos hoje sobre uma nova lei. Exatamente. Abrogada. Vivemos, irmãos, sobre a lei do Novo Testamento. E como é que é o nome dessa lei? É a graça. É a graça. Irmão, nós temos que guardar, assim, as doutrinas dos apóstolos, como a gente está falando sempre aqui. Nós não estamos soltos e livres para fazermos o que quisermos, ok? Não estamos. Não podemos estar assim. Então, existe uma passagem das Escrituras que eu gosto de sempre falar nela aqui, para que a gente não esqueça, pois ela vai nos afirmar que estamos sobre a lei do novo sumo sacerdote. Quem é esse novo sumo sacerdote? Jesus Cristo.
que pertence a uma outra ordem. Que ordem é essa? A ordem de Melquisedeque. Vamos lá? Hebreus 7. Eu vou falar em algumas coisas. Depois em casa vocês leiam Hebreus 7, de 1 a 28. Vocês leiam para vocês terem uma noção. Hebreus 7, eu vou ler o verso 1 e alguns outros versos aqui. Ó, ele diz aqui, ó. Porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis e o abençoou. Então, esse rei, né, que era rei de Salém, Salém viria a ser Jerusalém, ok? Mais para frente ela viria a ser chamada Jerusalém. Esse rei, esse Melquisedeque, ele tipificava Cristo. Ele não era Cristo, mas era semelhante a Cristo. Ó, verso 3. Verso 2 ainda. A quem também Abraão deu o dízimo de tudo. E, primeiramente, por interpretação, ó, rei de justiça. Depois, também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio e dias, nem fim de vida, mas sendo semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Então, é dito que o Senhor, ele veio dessa ordem. É algo que, assim, nós não entendemos bem. Nós não entendemos bem. É um rei misterioso. Misterioso. Eu li um livro certa vez que o cara se aventurou em falar quem era Melquisedeque. Foi um desastre. Eu li porque eu fiquei curioso. Falei, cara, será que ele conseguiu? Um livro até pequeno. Gastei meu dinheiro à toa. Nossa, gastei. Isso aí. Entende? Então, a gente tem que... Mas ele existiu. Ok? Ele existiu. Deixa eu pegar o verso aqui que eu quero... Sai o encontro... Aqui, ó. Verso 12. Verso 11. Vai lá no verso 11. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdote levítico, quem só poderia ser sacerdote no templo humano? Os levíticos. Os levitas, desculpa. Somente eles, né? Que era da ordem de Arão. A ordem de Levítico. Ó, porque sob ele o povo recebeu a lei. Que necessidade havia mais de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, se não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Ele não fosse chamado segundo a ordem de Arão. Então, ele contrariou o que estava na lei, ok? Chamando Cristo na ordem de Melquisedeque. E Cristo era da tribo de Judá. Não era da tribo de Levi, ok? Agora, o verso 12 é que é importante aqui pra gente. Olha aqui, ó. Porque mudando-se o sacerdócio, mudou o sacerdócio. Saiu de Levítico para Melquisedeque, ok? Necessariamente se faz também mudança da lei. Simples assim. Mudança da lei. Aquilo que eles guardavam, não guardam mais. Foi cumprido por Jesus. Foi cumprido pelo Senhor Jesus. O que eles guardavam, eles não guardam mais. O que você tem que guardar hoje em dia? Hoje. Vamos falar para a nossa realidade hoje. É Cristo e os seus mandamentos. Quais são os mandamentos de Cristo? É as doutrinas dos apóstolos. Se tem alguma coisa, algum preceito, algum princípio existe do Antigo Testamento, ele tem que estar, os apóstolos têm que estar falando deles, testificando, ó, isso aqui está válido ainda hoje. Tipo, não matarás, como eu já falei, não adulterarás, né? Não furtarás, essas coisas estão válidas hoje, ok? Os princípios dela, mas aquilo que os apóstolos não falam, nem sequer, irmãos, esquece. A guarda de dias. A gente está falando sobre sábado, não existe.
Acabou. Você tem que guardar a Cristo. Ok? Então, irmãos, nós temos que admitir, depois os irmãos leem em casa, tá? Hebreus 7 todo, e depois vai lá em Salmo 110:4, que faz uma referência boa aí de Hebreus 7, tá? Temos que admitir que esta maldição está sobre a lei, porque se a negarmos, fala, não, que nada, hoje não existe mais isso. O verso 3, volta lá para Gálatas 3, o verso 13 de Gálatas, que nós vamos falar na semana que vem, ele vai perder o sentido. Você vai negar o verso 13. Olha o que o verso 13 fala. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Acabou. Se não tem maldição, então Cristo não nos resgatou de nada. Então a Bíblia está mentindo. Paulo está mentindo. O Espírito está mentindo. E jamais, isso é uma blasfêmia. Isso é abominação. Exatamente. Exatamente. Então perde a força. Então nós temos que afirmar que essa maldição existe e existiu. Pois Cristo é o fim dela, né? É o fim da lei. Como lemos lá em Romanos 10. E ele levou, irmão, essa maldição se colocando no madeiro, onde essa antiga lei, com a sua maldição, foi o quê? Sepultada. Foi sepultada. Como está lá em Romanos 6. Vou repetir um outro verso também que eu gosto de falar também dele. Vamos lá em Gálatas não. Colossenses. Colossenses 2:14. Ele diz assim, ó. Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, ao qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. O que é isso? A lei. Ele pegou essa lei que era contrária, ó, de alguma maneira era contrária a nós. Ele tomou sobre si e cravou ela na cruz. Cravou, irmão. Acabou. Foi sepultada. Foi sepultada. Acabou. Se você não obedece a Cristo e quer viver na antiga lei, com os seus preceitos, os seus princípios ali, você está sob maldição, irmão. O apóstolo aqui, irmãos, não está fracionando a lei, ok? Falando que é só uma parte dela. É toda ela. É numa totalidade da lei. Ele tá falando que é toda a lei. Não é, é só a parte da, como é que eles falam? Cerimonial, ritualística. Não, é toda ela. Toda ela, ok? Toda ela. E qual era o propósito da lei? Aí é que eles se embolam nas próprias pernas. Qual era o propósito da lei? Volta lá em Gálatas. É simples, irmão. Gálatas 3:24. A gente ainda vai falar dele, né? No futuro próximo aí, se Deus permitindo. Ó, Gálatas 3:24. De maneira que a lei nos serviu de quê? Tutor. Para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Precisa desenhar? Tem que desenho? Entende, irmão? Olha aqui. Qual era o propósito original da lei? Nos conduzir, né, a Cristo. Ela veio como um tutor. Ó, levando este menino rebelde, esta criança desobediente a Cristo, para quando ela olhasse para Cristo, ela visse, a lei me condenou, eu preciso de Cristo, porque ele cumpriu ela por mim, ele foi maldito por mim, então eu tenho que olhar para Cristo e pedir, Senhor, me salva, eu não quero estar mais sobre a lei, eu quero estar sobre a sua graça, porque o Senhor cumpriu. O Senhor cumpriu a lei, o Senhor cumpriu. A Cristo, essa lei nos leva ao Senhor Jesus Cristo, vendo Ele como um Salvador e Senhor. E Senhor.
Porque pela lei, irmãos, ninguém será salvo. Pelo contrário, será condenado, está sob maldição. Porque nós somos incapazes de cumprir a lei. Olha o que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 5, 17 e 18. Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passe, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus veio o quê? Cumprir a lei. E ele cumpriu a lei. Ele cumpriu a lei. Veja o que Paulo fala sobre isso. É lindo, irmãos. A Bíblia é linda. Olha o que Paulo fala sobre isso. Ó. Anulamos, pois, a lei pela fé? Onde mesmo? Vou chegar lá. Anulamos, pois, a lei pela fé? É uma pergunta retórica. Aí ele mesmo responde: de maneira nenhuma. Antes a estabelecemos. Antes estabelecemos a lei. Desculpe. Romanos 3:31. Antes estabelecemos a lei. Que lei é essa? A lei que é pela fé. A lei que é pela fé. Ele fala assim, nós não destruímos ela, não anulamos ela. Não anulamos porque ela serviu de tutor para nós, para chegarmos a Cristo. E olhar para Cristo falando, eu necessito do Senhor, porque eu não cumpri a lei. Eu sou um pecador, a lei está me condenando, eu estou sob maldição. E o Senhor levou a minha maldição, me salva, Senhor. É isso. E Paulo está falando, ó, nós não anulamos a lei pela fé, de forma alguma. Antes, nós estabelecemos a lei que é pela fé. O que está implícito nesse verso aí, irmãos? Que o estabelecimento da lei, quem era o estabelecimento da lei? O Senhor Jesus Cristo. Por quê? Porque ele é a lei em todo o seu cumprimento, porque ele cumpriu a lei. E a fé não anula a lei. Pelo contrário, se a fé anula a lei, anula o próprio Cristo, anula a obra dele. Ok? Quando ele vai para as obras, eles querem ir para as obras, o que eles estão anulando? Justamente a obra de Cristo, a lei. Eles anulam. Entende? Então a fé a estabelece, porque é pela fé em Cristo que nós somos justificados, irmão, e não pelas obras, não pela lei com as suas obras. Entende? É pela fé. Pela fé. E essa lei, irmãos, que é estabelecida pela fé, ela estaria escrita em nossos corações. É uma promessa de Deus. Para quê? Para que nós obedeçamos ao Senhor. Como ele diz, aquele que guarda os meus mandamentos, esse é o que me ama. Vamos lá em Jeremias. Jeremias 31. Verso do 31 ao 34. Jeremias 31. Olha o que diz o Senhor. Olha o que diz a palavra do Senhor. Jeremias 31, do verso 31 ao verso 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei uma aliança nova, uma coisa nova, né? Com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, lá na antiga lei, né? No dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles, os pais antigos lá, da turma lá de Moisés, né, invalidaram a minha aliança, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas esta, ele vai falar a aliança que ele vai fazer, a nova, né? Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração.
e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo, e não ensinará mais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor, porque lhes perdoarei a sua maldade, e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Que perdão de maldade é esse que aqui aconteceu? Cristo tomando sobre si a maldição que estava sobre nós. Os nossos pecados. Ele fala, eu vou perdoar, mas é através de Cristo. Eu vou escrever a minha lei no seu coração, e vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Vocês me conhecerão, vocês vão me obedecer, e a lei estará escrita no nosso coração, não em tábuas de pedra. É na tábua do nosso coração, escrita pelo dedo de Deus, pelo seu Espírito que habita em nós, irmãos. Não é difícil. Não é difícil, mas somente quem tem o Espírito é que compreende as coisas do Espírito. Glória a Deus, é verdade. O homem natural não pode compreender as coisas. Pela lei, irmãos, nós somos conduzidos a clamar um Salvador. Esse foi o propósito da lei. E esse Salvador é Cristo, que cumpriu a lei por nós e se tornou maldito para nos remir da maldição da lei. Pois a lei apontava os nossos pecados. Se o homem andar, irmãos, sob esse prisma legalista, trazendo preceitos antigos que o Novo Testamento não autoriza ou valida, ele pronuncia sobre eles a dura maldição da lei. E nesse caminho não há bênção. Não há bênção. A lei condena, irmãos, e produz ira. Vejamos Romanos 4. Lembra que eu falei para vocês lerem Romanos 4? Então, Romanos 4,15. Olha o que diz. Porque a lei opera ira. A lei opera ira, porque onde não há lei, também não há transgressão. Romanos 7, vai para Romanos 7. Do 4 ao 7, diz assim, assim, meus irmãos, também que vós estáis mortos para a lei, vós estáis mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. Por que ele está falando assim, mortos para a lei pelo corpo de Cristo? Porque foi pela morte de Cristo, irmão, que nós estamos mortos para essa lei, para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que demos fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, as paixões dos pecados, que são pela lei, operavam em nossos membros para darem fruto para a morte. Mas agora temos sido libertados da lei, tendo morrido para aquilo em que estávamos retidos, que era a lei, né? Sobre a letra, né? Sobre as obras, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei, como disse o irmão aí, na caduquice da lei. Não para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da lei. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado, senão pela lei. Porque eu não conheceria a concupiscência se a lei não o dissesse, não cobiçarás. Apontava o pecado no caboclo. Apontava, você está errando, você está em pecado, você está fazendo isso, e eu não consigo. Tem um Salvador, olhe para Cristo, que ele morreu por isso. Ele foi levantado no madeiro como maldito por nossa causa. Volta lá para Gálatas, irmão. Entenderam? Então, toda obra
toda obra que é feita com os nossos braços, que a gente acha que é pela nossa força, que nós é que fazemos, nós é que conseguimos, essa obra está sob maldição. É por Cristo, pela graça do Senhor Jesus Cristo, obedecendo os seus preceitos e mandamentos, amando ao Senhor. Ele falou o quê? Que fará o quê? Habitação, morada em nós. Morada em nós. Veja o verso 11 e 12 de Gálatas agora. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, pois o justo viverá pela fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer essas coisas por elas viverá. O que estava acontecendo ali, irmão, nas igrejas do primeiro século, é o que ocorre hoje. Os homens mal intencionados e ignorantes fazem uma péssima interpretação da lei e a desvirtua do seu propósito original, divino. E isso é uma abominação aos olhos de Deus, é outro evangelho. E esse desvio, irmãos, do real propósito da lei atrai consequências trágicas no meio cristão. E é isso que o apóstolo Paulo está combatendo aqui com seus oponentes, no caso aqui os judaizantes. E vocês não pensem que os judaizantes eles morreram, eles só trocaram de roupa. Tem outros nomes hoje, ok? Não vou citar aqui, mas tem outros nomes. Os judaizantes modernos estão no nosso meio, desvirtuando a lei de Deus ainda, irmãos. Irmãos, o diabo e seus ministros vêm disfarçados de homens supostamente piedosos e eruditos. Disfarçam-se. Aquela voz mansa, aquele parece um anjinho, né? Ou erudito, né? Nossa, tem uma eloquência em falar, né? E tal, aí, então, mas que na verdade são enganadores, irmãos. Desvirtuando a lei de Deus. Somente quem recebeu a promessa do Espírito, como está no verso 14 aqui de Gálatas, é quem tem o Espírito de Deus e pode discernir todas essas coisas, irmãos. Quem é a nova criatura, irmãos? Vamos lá, 1 Coríntios. Essa é a nova criatura, 1 Coríntios 2. 2,16 diz assim: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém, né? Mas ele fala assim, mas nós temos a mente de Cristo. Nós quem? Aquele que é, ele vai falar aqui, aquele que, ele está falando de quem tem o Espírito de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus. O assunto é esse aqui. Aquele que tem o Espírito de Deus. Aqui está a nova criatura, quem tem a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo. Mas nós não recebemos os versículos. Começa aí. Isso aí, começa no 9. Começa lá no 9. Começa no 9 aí vem falando. Aí aqui ele encerra. Quem conheceu a mente do Senhor? É ninguém. Mas nós temos a mente de Cristo. Porque nós temos o Espírito. Irmãos, como o homem poderá ter paz e comunhão com o seu Criador, o Deus que é santo? Como o pecador poderá alcançar a promessa de bênção, de ser justo diante de Deus? A resposta para essas perguntas, que são para ambos os povos, judeus e gentios, é: o justo viverá pela fé. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. E a lei não é da fé, como eu já disse. Mas o homem que viver por essas coisas, que fizer, essas coisas, por elas viverá. Ele está falando novamente o que ele falou no verso 10. Vai viver
pelas obras, vai ser o quê? Maldito. Maldito. Anátema, isso aí, anátema. O justo viverá pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nosso Senhor e Salvador. A confiança, irmão, a confiança prática da fé é confiar em Deus, guardar os seus mandamentos, guardar os seus preceitos, e assim Deus vai olhar, esse me ama, esse me adora. E eu vou terminar aqui com um Abacuque. Vamos lá no livro de Abacuque. A confiança em Deus, irmão. O que nada mais é do que você confiar no Senhor sem desvirtuar a sua lei, seguir o seu caminho, sem questionar ao Senhor. A fé, esta fé que nos é apresentada aqui, é a fé que conduz em confiar em Deus. Não é a fé para você usar ela de uma forma aleatória. Ela tem uma direção, é o confiar em Deus. Abacuque, capítulo 2, verso 4. Olha o que vai dizer. Eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. O que Deus está falando aqui, irmãos? Rapidamente. Abacuque, desculpe, é o profeta que faz algumas perguntas, ele está indignado, está questionando a Deus o porquê tanto sofrimento. O capítulo 1, vocês vão ler, ele começa a falar com um Deus, por que o povo está sofrendo, que o justo está sofrendo e o ímpio está se dando bem, né? Aí, a partir do capítulo 2, verso 2, Deus começa a responder ele. Ok, Deus? Então, o Senhor me respondeu e disse. Aí começa, ok? O Senhor responde a Abacuque, o profeta, que ele estava indignado. E encerra, lá no verso 2, no capítulo 2, o verso 20, o Senhor fala todas as coisas e fala assim para ele, ó. Mas o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Ele fala, Abacuque, olha só, eu sou Deus, eu estou no meu santo templo, cale-se diante de mim toda a terra, eu faço o que eu quero, eu sou Deus, o que te interessa? Se o justo está com sofrimento e o ímpio não, eu tenho os meus propósitos. Eu tenho os meus propósitos. Aí Abacuque, toma essa, tipo Jó, né? Estava compreendendo, entendendo? Toma essa lambada e aí ele entra numa oração. Constrangido, né? No capítulo 3, exatamente. No capítulo 3, Abacuque ora ao Senhor, o exaltando diante dessa resposta que ele obteve de Deus. E ele trêmulo, depois vocês leiam o livro inteiro, é curtinho, são 2 páginas, né? Leiam lá. 3 páginas. 3 capítulos. Então, ele trêmulo e apavorado, ele explode em uma das citações, irmãos, que mais exalta e traz a confiança na soberania de Deus. A fé que vai nos conduzir a confiar a Deus, não importando o que aconteça. Assim diz a palavra do Senhor. Vá lá, Abacuque 3, versos 17 e 18. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja gado, todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Eu exultarei no Deus da minha salvação.
Não importa, irmão, o que aconteça, não importa o que nós estejamos passando, eu me alegrarei no Senhor. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre minhas alturas. O Senhor nos sustentará, irmãos. O Senhor nos manterá. Todos sabem o que nós estamos passando aqui com a nossa irmã. E Ele está nos sustentando, irmãos. É esta fé que move. É esta fé que move a confiar no Senhor. Não importa se a figueira vai dar fruto. Não importa. Não importa. Nós nos alegraremos no Senhor e exultaremos no nosso Deus da nossa salvação. E é exatamente o que Paulo está falando aqui, irmãos. Que essas obras da lei ou qualquer coisa que confiarmos não nos levará ao Deus da salvação, que está em Abacuque. Não nos levará. Como é que você vai exultar a Deus para a salvação, não importando o que te aconteça, confiando em obras, no braço do homem? Nunca. Em cavalos, como dizem, carros. Nunca. Isso não nos levará à salvação. Pelo contrário, isso é o quê? Maldição. Maldição. Esta fé, ou seja, a confiança em Deus, então a fé, né? A confiança em Deus que Abacuque teve aqui, depois que ele obteve a resposta, essa confiança em Deus e na obra do seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele fez, é nisso que nós devemos viver, acreditando que o Senhor Deus vai nos manter, vai nos sustentar até o fim, irmãos. Não importa o que venha acontecer, não importa se a figueira não florescer, não der frutos, se a oliveira nos decepcionar, se os campos não produzirem os seus mantimentos, não importa. E nos currais não haja gado, não importa. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Pois o justo viverá pela fé e viverá por confiar em Deus, somente em Deus. Amém. Amém? Amém. E Deus e seu Espírito edifique essa palavra em nossos corações.